E o assunto agora é a pouca estrutura logística que o Brasil dispõe. Lembra de todas as situações que você já viu aqui na Agricultura BR? Mais recentemente, a BR-163, com escoamento de soja do Mato Grosso até os portos do Arco Norte, tendo toda aquela situação, motoristas participando conosco, mandando vídeos, fotos. Não parou por lá não, porque a situação continua muito desgastante. Mesmo em estados que têm uma base um pouco melhor, como o do Rio Grande do Sul, a situação, na verdade, não é muito mais fácil. No caso do Rio Grande do Sul, como é toda baseada, ou praticamente totalmente baseada, no escoamento via modal rodoviário, os custos de frete são mais elevados quando falamos da estrutura logística para o estado. Para se ter uma ideia, a FASU, a Federação da Agricultura do Estado, divulgou um levantamento que mostra uma alta de 26%. É o que você confere na reportagem. O ritmo de trabalho intenso nas lavouras é para retirar uma das maiores safras de soja que o Rio Grande do Sul já viu em termos de produção. Assim que o grão é colhido, o caminhão carregado pega a estrada rumo às cooperativas ou empresas cerealistas que armazenam a produção. O entra e sai de caminhões mostra a importância do agronegócio para a economia do mundo. E haja estrutura para escoar mais de 16 milhões de toneladas só de soja, que devem ser retiradas das lavouras do estado gaúcho. Quem também comemora a safra cheia são os caminhoneiros, que fazem o transporte dos grãos da lavoura até o porto. Em um ano, o transporte rodoviário de grãos subiu 26% no Rio Grande do Sul. Aqui em Cruz Alta, o frete até o Porto de Rio Grande está custando entre R$ 70 e R$ 90 por tonelada. O levantamento foi realizado pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, com base nos meses de março de 2016 e 2017. O grande problema nosso é rodoviário, é a estrada. Nós não temos meios de transportar. Nas estradas em péssimas condições, se torna um custo muito alto para o motorista, para as empresas transportadoras, por causa de desgaste de pneu, de caminhão. A opção de um transporte baseado quase que exclusivamente em rodovias faz aumentar ainda mais os custos do produtor rural, que já são altos. O frete aumentou, como já era esperado, né? Porque também é a safra nossa, mas é a safra dos caminhoneiros também. Então, devido à demanda, o frete teve um aumento considerável. Nós estamos pagando aqui em torno de R$ 85 a tonelada para levar a soja de Cruz Alta até Rio Grande. E isso também impacta no restante dos custos de produção. Nós tivemos um aumento de no mínimo 15% de custo do ano passado para cá. A média de Cruz Alta de produtividade talvez fique no máximo 5 sacas a mais do ano passado. E daí se somar esse aumento de produtividade, tu diminuir desse aumento de custos, a rentabilidade do produtor vai ser muito menor. Então é lógico que é muito melhor nós estarmos falando aqui de uma safra muito boa, a super safra talvez em produção, não em produtividade. Então é muito melhor nós estarmos falando aqui de uma safra boa do que estarmos aqui falando em estiagem e seca. A situação se torna ainda mais grave com o atual momento. O preço da soja e do milho está em queda. A rentabilidade está sendo muito menor que o ano passado. Nós vamos começar a sentir isso, eu acho que daqui a uns dias, onde a gente tem os vencimentos já de defensivos e insumos, que geralmente é 30 de maio, talvez aí as empresas vão sentir que o produtor tem essa rentabilidade menor que o ano passado e talvez aí começar a dar problema nos pagamentos. A gente está com bastante receio quanto a isso e a gente está sentindo na própria propriedade que vamos ter que ter os pés muito no chão e pensar muito bem nos investimentos e na venda dessa soja, para esperar talvez um momento melhor, até porque o que se sabia o ano passado é que a soja ia voltar aos patamares iniciais. Talvez foi um excesso de informação que nós tínhamos, com que fez com que muitos produtores, a maioria deles, não comercializassem a soja antecipada. E até porque nos últimos 5 anos que a gente comercializou essa soja antecipada, quando chegou na hora de cumprir o contrato, na hora de receber esse valor, a soja fora estava mais cara que os nossos contratos. Isso fez com que o produtor fizesse um menor volume esse ano. E a gente vai esperar aí que ou o dólar ou Chicago tenha uma reação para que o produtor não tenha prejuízo, mesmo com os armazéns cheios. A necessidade de diversificação nas formas de transportes vem sendo defendida pela Farsul nos últimos anos.
O estado gaúcho já teve os sistemas ferroviário e hidroviário como grandes opções. Estamos com projetos muito fortes na área da utilização da hidrovia para desafogar, já com um ambiente favorável a nível de governo, que estamos conversando com as pessoas a quem compete esse quadro. Uma vez inserindo a utilização dos lagos, nós estaremos tirando tonelagem das estradas e, com isso, atendendo a demanda, e com a recuperação e o ordenamento das posições do próprio terminal de Rio Grande, nós tranquilamente vamos devolver a ele a posição de segundo porto exportador de soja do Brasil. E nesta safra já deveremos ter aqui. Temos caminhões aqui lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, descarregando soja em Rio Grande. Isso é um sinal que fica colocado, que é muito mais negócio fazer 2, 3 viagens para o Rio Grande do que ficar parado numa fila. E junto com a super safra que o agricultor brasileiro está colhendo, deve vir também um recorde na exportação. Mais de 70% da soja e 27% do milho brasileiro seguirão para outros países. E no sul do Brasil, as chuvas voltaram a ficar generalizadas nos últimos dias por conta da passagem de uma frente fria. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se a passagem dessa frente fria agora volta a deixar o tempo mais seco e se ele vai favorecer as atividades de colheita no campo, como a da soja e a do arroz. Na região sul do Brasil, a passagem de uma frente fria voltou a espalhar chuvas, inclusive houve chuva forte no final de semana sobre o Rio Grande do Sul. Isso atrapalhou bastante as atividades no campo, especialmente a colheita da soja e também do arroz. Mas o destaque agora é que, com o afastamento da frente fria, uma massa de ar seco e frio ganha força na região sul, garantindo tempo mais firme e declínio acentuado das temperaturas. As próximas madrugadas devem ser bem frias, inclusive com mínimas abaixo dos 10 graus, especialmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As chuvas dos últimos períodos têm garantido bons níveis de umidade no solo. Em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e principalmente do Paraná, o índice de umidade no solo chega até 100%. Isso garante boas condições para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Agora, para os próximos dias, tem previsão para o retorno da chuva só no final de semana e principalmente para Santa Catarina e Paraná. Entre o leste e norte paranaense deve chover mais de 30 milímetros. Já no Rio Grande do Sul, o tempo seco predomina na maior parte do estado e garante, então, boas condições para o avanço da colheita da soja e também do arroz. No segundo período, entre os dias 17 e 21, agora no mês de abril, a chuva volta de forma mais abrangente e com volumes expressivos. Em grande parte do Rio Grande do Sul chove mais de 30 milímetros e no noroeste do estado pode chover até 50. Em boa parte de Santa Catarina e do Paraná, o volume de água ultrapassa 50 milímetros e pode chegar até 70 milímetros, especialmente no oeste paranaense. No terceiro período, que vai do dia 22 ao dia 26 de abril, a chuva segue generalizada sobre o sul do país, mas com menor volume acumulado. Especialmente do norte gaúcho ao interior paranaense ainda pode chover algo em torno de 30 milímetros. Mas em boa parte do Rio Grande do Sul, a previsão é de baixo volume de água. Isso não impacta tanto nas atividades no campo.